Paz do Senhor, amados, amém? Vamos começando, né? Eu quero ler com vocês 2 textos. Em Deuteronômio 10, primeiro eu quero ler no 10, do 12 ao 13. Deuteronômio 10, de 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os teus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Aí você vai mais para frente um pouquinho no 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, nós temos a exortação à obediência, para que nós possamos guardar os estatutos, né, os mandamentos do Senhor. E no outro, o Senhor coloca a escolha da bênção e da maldição. E eu estava pensando nisso, em dias que todos querem a bênção, né? Todo mundo quer a bênção, ainda mais em dias de vírus, de enfermidades. Todo mundo quer uma bênção. Até aquele que não costuma buscar na hora do aperto, ele quer a bênção. E aonde que ele vem buscar? É naqueles que eles sabem que costumam sempre buscar essa bênção, né? Está ali diante do abençoador. Mas não querem estar debaixo dessa exortação à obediência, de estarem buscando os mandamentos do Senhor, estarem dentro desses mandamentos. Eu estava pensando nisso. E que como é triste a gente ver a cada dia que passa, o Senhor se aproximando para buscar o seu povo e as pessoas muito dispersas, cada vez mais dispersas. Então, felizes são aqueles que escolhem a bênção. Mas essa bênção inclui em guardarmos os mandamentos do Senhor e andarmos dentro dele. Você quer a bênção? Amém? Também. Vamos guardar os mandamentos do Senhor dentro do nosso coração, praticá-lo. Porque é triste. Não sei se você já teve a oportunidade de, às vezes, alguém se aproximar de você apenas por um interesse. É horrível esse sentimento, não é? Você se sente usada. Então, a pessoa nunca fala com você, ou nem, né, dá bola para você. De repente, ela começa a te bajular, ficar, né, boazinha com você, te elogiar muito. Aí você vê que ela tem um interesse para você fazer algo por ela. Acabando aquilo, a pessoa some novamente, você já não existe. Eu penso que Deus se sente assim, né? Que nós não sejamos essa pessoa que age apenas com interesse ao Senhor, mas que nós possamos estar, faça chuva, faça sol, faça frio ou calor, né? Tempos de crise ou não, nós possamos estar buscando e guardando os mandamentos do Senhor, para que de fato essa bênção nos acompanhe. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nesta noite, ó Pai, pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajude, ó Pai, a de fato guardar os teus mandamentos, a cumprir os teus estatutos, para que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Porque sabemos, Pai, que quando nós cumprimos essa exortação à obediência, automaticamente a bênção do Senhor é sobre nós. Mas quando nós deixamos de ouvir tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, advertido e ensinado, automaticamente a maldição vem também. Nós não queremos ser daqueles que
aproximam de ti apenas por interesse, no momento de dificuldade. Não, nós queremos estar continuamente no teu altar, ó Pai. Mesmo que a maioria, Senhor, a multidão esteja preocupada demais com outras coisas ou despreocupada de buscar a Ti em todo o tempo, nós queremos ser aquele que está diante de Ti, perto do Senhor, em todo o tempo, na alegria e na tristeza, no tempo da bonança ou no tempo da escassez. Nós queremos estar perto do Senhor e louvar o Teu nome em todo o tempo. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente
nós queremos te louvar em todo o tempo, e que o Senhor nos conceda esta graça, Pai, para que nós não nos tornemos ingratos, ó Deus, mas sempre agradecendo em todo o tempo, seja pelos momentos bons ou pelos maus, nós possamos aprender a te agradecer, Jesus. Aleluia. Você crê no poder da oração? Amém? Eu creio que nessa noite nós possamos nos colocar, não somente os nossos pedidos, mas em oração uns pelos outros. Tantas vidas precisando neste momento. Nós cremos neste poder, por isso nós estamos aqui para orar, não somente por nossas famílias, mas por nossos irmãos, por nossos amigos. E que o Senhor, ó Deus, Ele receba no trono da Tua graça nessa noite. Não somente a nossa adoração, mas a nossa intercessão. Porque nós cremos em Ti, Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Nós cremos, Jesus, e entregamos desde já cada pedido no teu altar que for mencionado aqui, que o Senhor já começa a receber no trono da tua graça nessa noite, Pai, em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Continue com sua mão erguida nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por essa oportunidade, meu Deus. Obrigado por esses irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite. O Senhor, ó Deus, é bem-vindo, como nós já cantamos aqui, Senhor, como nós já declaramos. Ó Pai, que nós acreditamos no poder da oração. Nós confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda ao Senhor, queridos, nesse momento. Aleluia. Deus é soberano, Deus é tremendo. Podei-vos assentar. Nós vamos, nesse momento, adorar o Senhor. Primeiramente com as nossas ofertas. E logo em seguida nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Claro que é uma reflexão daquilo que Deus tem colocado no meu coração. No Salmo 95, 96, ele tem aqui para nós algo soberano, né, sobre oferta. Ele diz ali no capítulo 96, no Salmo 96, no versículo 8, ele fala: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios trazendo oferendas. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente precisa tentar, de alguma forma, interpretá-la. É claro que nós, por mais que a gente possa ler, estudar, ainda é muito pouco diante da grandeza e da soberania e do infinito que a palavra de Deus tem para nós. Mas a gente olha para o Velho Testamento, quando o povo se preparava para ir adorar o Senhor, o templo, ou melhor, o tabernáculo ali, ele era dividido em algumas partes. Então ele tinha o átrio, ele tinha o lugar santo, ele tinha o santo dos santos, né? E a Bíblia que diz assim que era necessário que eles entrassem nos seus átrios. Naquela ocasião, o átrio era o lugar onde a maioria do povo ficava, onde eles levavam a oferta e entregavam na mão do sacerdote. Só o sacerdote podia entrar no lugar santo. E o sumo sacerdote que entrava no lugar do santo dos santos. Então, a pessoa chegava lá, ele ficava no átrio. E ali ele entregava a sua oferta para o sacerdote, para os auxiliares ali, para que aquela oferta pudesse ser oferecida a Deus, né? Então, quando o salmista está dizendo: deem ao Senhor, né, a glória devida e ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo a sua oferta, ele estava se referindo a algo que era natural acontecer entre os judeus. Hoje nós não temos uma separação na igreja, até porque a Bíblia fala assim que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz, quando ele estava lá e disse: está consumado, e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, ali então não foi mais necessário existir essa divisão, né, essa separação ali no templo, né? Então hoje nós temos o privilégio de estarmos na presença do Senhor aqui, neste lugar. Porque na realidade, o Senhor ele não está preso a um lugar. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Agora, Deus você não vai encontrar Ele só aqui nesse lugar, ou só lá no templo da Assembleia de Deus, ou no templo da Quadrangular, ou no templo da Batista. Não, Deus você vai encontrar Ele em todos os lugares, inclusive na sua casa. Amém? Então lá também é um lugar onde é um altar de adoração ao Senhor. Mas quando quando nós nos reunimos para adorar a Ele, quando o corpo de Cristo se reúne como nós estamos fazendo hoje, uma das partes é o momento da oferta. Assim como já acontecia desde quando eles iam para o templo, eles ofereciam algo a Deus. Então nesse momento nós vamos oferecer a nossa oferta ao Senhor. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Você vai pegar na sua mão aí o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos orar, e em seguida você vai poder entregar a sua oferta. Pai amado, muito obrigado
porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, meu Deus, obrigado mais uma vez por esses irmãos que aqui estão. Nesse momento, nós queremos adorar a Ti com as nossas ofertas, meu Deus, venha multiplicar sobre cada família, sobre esta igreja, meu Deus. Nós temos aqui, ó Pai, um compromisso de proclamar o Seu Evangelho, de declarar a Sua grandeza e a Sua justiça, Senhor. Ó Pai, nos dê discernimento e sabedoria para lidar, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, em nome de Jesus, amém. Assim que você entregar a sua oferta, você pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Antes da gente ministrar a palavra, eu já vou dar os recados, para já fica mais simples, mais fácil, né? Amanhã, às 19 horas, tem a IMO Jovem presencial. Eles estão reunindo todo sábado agora. Tem sido transmitido pelo canal do YouTube, mas está sendo presencial, todo sábado. Eu creio que tem lá o link para você fazer agendar a sua presença. Ah, pastor, por que está fazendo isso? Né? Por que tem que ficar esse negócio de agendar horário? Irmãos, é uma forma da gente ter um controle, saber. Essa questão de pandemia nos levou a viver coisas diferentes, né? Ah, mas a igreja nunca lotou. Não estou perguntando. A questão do formulário não é porque a igreja vai lotar. Eu quero que a igreja lota, amém? Mas é também uma questão de organização. Se a gente vai num determinado lugar lá no mundo, você tem que agendar. Se você não agendar, você não vai entrar. É claro, ninguém vai proibir você de entrar. A não ser que a igreja chega um dia, ela lota, sem menos você esperar, você não fez a sua inscrição, e aí você chega na porta da igreja aqui e a igreja está lotada. Aí eu não posso fazer nada, meu irmão. A gente tem uma capacidade limite e a gente não pode ultrapassá-la, né? Mas é uma questão de organização. O brasileiro não gosta, né, de ser muito organizado. O brasileiro gosta de levar as coisas meio que, né, de qualquer jeito, mas nós precisamos nos organizar. O reino de Deus precisa ser organizado, amém? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai encontrar muitas vezes o Senhor falando sobre nós sermos pessoas, homens e mulheres organizados. Então é isso, o formulário é uma maneira de nós estarmos organizando as nossas reuniões. Então amanhã, às 19 horas, aqui no templo, IMO Jovem. No domingo, nós temos 2 reuniões de celebração, às 9h30 da manhã, e às 18 horas, da mesma forma, é necessário você fazer o seu agendamento, tá bom? Então assim que nós colocarmos o link ali, disponibilizarmos, aí você pode fazer a sua inscrição no domingo, às 9h30 da manhã, ou às 18 horas. Ah, eu posso ir nos 2? Pode, não tem problema, desde que você agende, né? Você vai estar cultuando ao Senhor aqui conosco. Esses são os nossos 2 compromissos do final de semana, amém. Nesse momento então eu quero aqui compartilhar a palavra do Senhor com você, né? Eu quero trazer algo que Deus queimou no meu coração, né, durante esse dia. Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, final a gente vai estar orando aqui, né, mas eu quero levar você hoje a uma reflexão sobre quem é Jesus, quem é esse homem tão cheio de poder, que quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos alguém que no tempo em que Jesus passeou aqui por essa terra, né, vou usar essa expressão, o tempo que Jesus passeou por essa terra, ele causou um grande impacto, a ponto das pessoas perguntarem, até mesmo os seus discípulos, quem é este homem? Né? Quem é este homem tão misterioso, cheio de poder? Mateus capítulo 8, né? Mateus capítulo 8, eu vou ler no versículo, deixa eu achar aqui, queridos, né? Isso, né? Ali no versículo 27, deixa eu dar uma olhada aqui, isso. Eu vou começar a ler no versículo 22, diz assim: mas Jesus
lhes disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E aí, continuando, diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui por enquanto, queridos. Se você ler o contexto, Jesus estava falando com alguns homens, algumas pessoas, não cita realmente quem era, se era jovem, se era adulto, se era velho, mas quando Jesus desceu do monte após o sermão da montanha, algumas pessoas foram ao encontro de Jesus, e alguns disseram assim: nós vamos te seguir. E Jesus começou a colocar alguns obstáculos para eles. E alguns começou a dizer assim: eu vou te seguir, mas primeiro eu vou fazer tal coisa. E um deles disse assim: eu vou enterrar alguém que havia morrido. E Jesus aqui disse assim: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Talvez alguém que lesse isso diria: mas como que Jesus foi insensível? Como que alguém vai deixar de enterrar o seu ente querido para seguir Jesus? Não era bem isso que Jesus queria dizer. Jesus estava falando assim: as pessoas, vocês estão mais preocupados com as coisas aqui dessa terra do que propriamente com o reino de Deus. E é verdade, irmãos, É verdade. Se nós trazermos para a realidade nossa hoje, é assim que nós, seres humanos, estamos vivendo. Estamos mais preocupados com o nosso dia de hoje, do que propriamente com a nossa eternidade. Eu vou ser bem sincero quanto a isso, Infelizmente, eu fui hoje, eu estava ali cortando cabelo, e conversando com o rapaz ali, ele também é evangélico, e eu falando com ele, perguntei sobre a igreja dele, e ele falou exatamente o que eu também estava pensando, que antigamente, amados, quando se tinha culto, reunião, as igrejas, independente do dia, do horário, os irmãos iam para a igreja, de bicicleta, a pé, correndo, sei lá, de qualquer jeito os irmãos iam para a igreja. Hoje em dia, há uma grande dificuldade das pessoas frequentarem as reuniões, Eu estava conversando com o Lucas, agora há pouco sobre isso. E é verdade. Quando eu me converti, eu ainda era uma criança praticamente, Eu fui aceitar Jesus com 12 anos de idade. É claro, minha mãe sempre me ensinou a respeito de Jesus, mas eu fui realmente dar o meu passo de fé quando eu tinha meus 12 anos de idade. E naquela época, mas as pessoas andavam quilômetros para ir na igreja. As pessoas, a gente saía de uma usina para ir na igreja, não sei quantos quilômetros longe. Outros atravessavam a cidade a pé. Hoje em dia, se você convida alguém para ir na igreja, ele fala assim: onde que é a igreja? Lá no bairro fulano de tal. Não, lá eu não vou não. É muito longe, Há uma grande dificuldade para as pessoas de buscar a Deus. Mas quando a gente olha aqui, a multidão foi atrás de Jesus, acompanhou Jesus, até que quando Jesus falou sobre essa situação, muitos foram ficando para trás. E nesse momento Jesus chamou os seus discípulos e convidou eles para entrar no barco, para ir para o outro lado do rio. E quando eles entraram, é interessante que Jesus foi dormir. Jesus foi dormir. Jesus dormia, irmãos? Dormia, Jesus foi dormir. Foi lá e eles entraram no barco e cada um assumiu o seu posto no barco, porque ali tinha pescadores, tinha homens preparados. Então Jesus falou assim: o que eu vou fazer aqui? Eu vou dormir. Da mesma forma, se eu chego num lugar onde eu não sou
capacitado para lidar com aquela situação e tem alguém que sabe mais do que eu, por que eu vou querer me xeretar lá e querer, né? Jesus falou, bom, já que tem Pedro aqui, que é pescador, João, Tiago, que são homens preparados para isso, por que eu vou querer né, cuidar da navegação desse navio? Então Jesus foi dormir, ele foi dormir. Enquanto ele dormia, de repente, diz a Bíblia, que veio uma grande tempestade, né? De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas começaram a inundar o barco. Olha o que começou a acontecer. Jesus, junto com os seus discípulos, entraram no barco, começaram a navegação, e no meio dessa navegação, de repente, veio uma tempestade. E aí, eles entraram em desespero, sem saber o que fazer, eles encontraram Jesus dormindo. Eles encontraram Jesus dormindo. E aí eles falaram assim, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus poderia automaticamente dizer, aquieta-te, tempestade, e iria acontecer. Sim, mas antes, há uma coisa interessante que Jesus fala com eles. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Foi ali a pergunta que Jesus fez para os discípulos, e eu entendo que não houve uma resposta dos discípulos. Não houve uma resposta deles. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ninguém falou, Jesus, por que nós vamos morrer? Ninguém falou nada disso. E talvez eles ficaram calados no momento em que Jesus fez a pergunta para eles, a respeito da situação em que eles estavam vivendo. Então Jesus se levantou e repreendeu o vento. Aí foi que Jesus então disse, aquieta-te, vento. E ali então se fez uma completa bonança. Aí vem a pergunta que eles fizeram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu lanço essa pergunta para você nesta noite. Quem é Jesus para você? Após esse longo discurso lá no monte, Cristo desceu com um grande número de seguidores, a multidão já havia ouvido suas palavras. A multidão, inclusive os discípulos que estavam no barco, tinha escutado as palavras e os ensinamentos de Jesus. Jesus falou muita coisa para eles. E eu não sei se eles conseguiram guardar na memória tudo que Jesus falou. Porque eu tenho comigo, irmãos, eu posso pregar aqui 2 horas. Eu tenho certeza que você vai lembrar daquilo que eu falar aqui, nem 10%. Vou ser bem sincero com você. Por quê? Porque a nossa mente ela é muito limitada hoje, né? A mente humana, nós não conseguimos usar nem... Pode até acontecer que existe alguém que consiga. Eu já vi pessoas que alguém está falando ali, ele consegue anotar, né? Mas isso é raro, não é toda pessoa que consegue não, né? Tinha uma mulher lá em Sertãozinho que você estava falando, um dia eu fui pregar lá em Sertãozinho, preguei e ela mandou o esboço, e quando eu comecei a olhar o esboço que ela fez, eu falei, mas como que ela conseguiu anotar tudo isso? Nem eu que preguei, estou lembrando o que eu falei, né? Mas isso é raro, a maioria de nós não conseguimos guardar, né? A maioria. E eu tenho absoluta certeza que a maioria daqueles homens, inclusive os discípulos, após ouvir Jesus falar tudo aquilo, eles se esqueceram de muitas coisas. Até porque a resposta está na pergunta dos discípulos: quem é este homem que até o mar lhe obedece? Eles não estavam lembrando daquilo que Jesus tinha falado. Bom, mas após eles descerem e ouvir tudo isso, agora chegou a hora deles testemunhar quem é Jesus. Chegou o momento que eles deveriam
testemunhar. E quando a gente entra nos próximos capítulos de Mateus, nós encontramos Jesus testemunhando, ou seja, tornando real e verdadeiro aquilo que ele falou lá no monte, aquilo que ele ensinou lá no monte. Por exemplo, quando a gente entra no capítulo 8, né? Ele cura doentes, né? Quando a gente continua no 8, ele toca aqueles que estavam contaminados por uma lepra e eles foram purificados. Ele transformou aquilo que era impossível naquilo que era possível em muitas situações. Aqueles que estavam debilitados, paralíticos, coxos, ele curou essas pessoas ali na frente daqueles discípulos. Aquele que estava endemoniado, ele curou, ele libertou aquela pessoa, né? Ele pode acalmar. Quando Jesus faz o milagre de acalmar o mar, ali começa eles a entender: quem é este homem? Este homem é Jesus de Nazaré, aquele que a Bíblia já tinha falado há muito tempo antes, aquele que os profetas haviam dito a respeito do Messias. É esse o Jesus que estava ali na frente daqueles discípulos fazendo os milagres, e é esse Jesus que ainda continua em nosso meio, é claro, de uma forma diferente. Há mais de 2000 anos atrás ele estava em corpo aqui, mas agora ele está em espírito, operando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Ele pode curar, ele pode limpar, ele pode purificar as nossas vidas. E quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente vai vendo a resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos: quem é este? Há uma ocasião em que, depois de Jesus estar falando e ensinando algumas pessoas, ele dá um discurso muito duro para aquela multidão. E depois de um grande discurso muito duro, logo mais à frente, eles começam a abandonar Jesus. Inclusive, não os 12, mas aqueles que estavam talvez mais próximos dos 12, eram discípulos também, seguidores de Jesus. Eles começaram a abandonar Jesus. E Jesus vira para os 12 discípulos e faz assim: vocês também vão me abandonar? E ali então Pedro vira para Jesus e fala assim: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu entendo que Pedro já tinha começado a ter uma revelação a respeito de Jesus. É claro que algo ainda estava obscuro na mente daqueles homens, até porque quando Jesus ressuscitou demorou um pouco para a ficha cair, vamos usar essa expressão, né? Demorou um pouco, as mulheres foram lá, viram que Jesus não estava lá. Quando falou para eles, eles não acreditaram logo de início. Eles voltaram a pescar, né? Mas quando eu olho para aquela passagem, quando Pedro fala para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ele estava se referindo a Jesus como alguém que tinha algo especial, como alguém que tinha um poder diferente de tudo aquilo que eles tinham visto, do que eles estavam acostumados a experimentar. Jesus, além de ser um grande profeta, além de ser um grande sacerdote, ele era o Messias, o Salvador, aquele que veio para restaurar, aquele que veio para curar, aquele que veio para libertar. É esse homem que os discípulos a princípio não entenderam quem ele era, realmente se perguntaram: quem é este que o mar lhe obedece? Ou seja, além de Jesus ter poder sobre a enfermidade, além de Jesus ter poder sobre aqueles que estão possessos, ele também tem poder sobre a natureza, porque ele acalmou a tempestade. E não foi uma vez só não, foi 2 vezes que os discípulos presenciaram isso. Nessa ocasião que nós lemos, Jesus estava no barco, mas na outra ocasião Jesus estava fora do barco. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco para que eles fossem para o outro lado do rio, enquanto Jesus subiu no monte e foi orar.
E quando Jesus estava lá no monte orando, ele olhou lá no meio do mar, está lá os discípulos desesperados no barco, tentando manter o barco firme sem afundar. E quando Jesus viu aquilo, ele foi ao encontro dos discípulos e começou a andar sobre as águas. Você conhece a história? E quando Jesus vai se aproximando deles, eles imaginam assim, é um fantasma que está vindo na nossa direção. Eu fico pensando o tamanho do desespero que deu naqueles discípulos quando viram aquela imagem, aquela pessoa caminhando sobre as águas, né? Eu me recordo um dia, já faz um bom tempo, eu estava lá no rancho, lá no Estreito, né? Um final de ano, e eu e o Mateus estava na canoa, acho que na canoa, pescando. Era noite, já estava começando a noite, escurecendo, né? E de repente, irmãos, nós olhamos assim no rio, porque o rio descia assim, né? Quando nós olhamos assim, começou a aparecer um negócio descendo o rio. Uma imagem, nós não sabia o que era, não dava para imaginar, para você ter uma percepção do que seria. Mas aquilo veio descendo o rio. Eu não sei se era uma capivara, o que era, irmãos? Mas eu sei que aquilo ali deixou a nós curiosos, né? Falou, Mateus, o que será aquilo? Era uma coisa muito estranha, irmãos. Nós não conseguimos decifrar o que era, mas nós ficamos apreensivos naquele dia. Nós não estávamos lá no meio do rio, nós estávamos na beirada do rio, mas aquilo nos assustou, né? Agora eu fico imaginando, né, os discípulos lá no meio do rio à noite, e de repente aparece alguém vindo na direção deles, andando sobre as águas. Como foi a reação deles? Eles ficaram assustados, e alguns disseram, é um fantasma, né? O que será que está vindo na nossa direção? É um fantasma. E foi quando Jesus se identificou, não sou eu. E Pedro então automaticamente já entrou em cena e disse assim, se é tu, Senhor, manda-me ter contigo. Venha, Pedro. E Pedro então começou a andar sobre as águas. Olha que coisa tremenda, que milagre maravilhoso, né? Quem já tentou andar sobre as águas aqui? Só eu? Você nunca, vai falar a verdade, que você nunca sozinho lá na beira de uma piscina de alguma coisa, você já fez assim, vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona? Mas eu fico aqui imaginando, amados, a experiência de Pedro, andar sobre as águas. Ali Jesus estava mostrando na prática quem ele era. Depois de um sermão, depois de um ensinamento profundo a respeito do reino de Deus, Jesus começa a mostrar na prática quem ele é. Sabe, irmãos, o que isso me traz à memória é que o Senhor, na Bíblia, ele se revela para nós como o Senhor. Na Bíblia, quando nós começamos a ler os evangelhos ou algumas passagens ali do Novo Testamento, nós começamos a ver como era Jesus. Mas sabe, irmão, só quando nós começamos a ter intimidade com Ele é que nós vamos experimentar esse Jesus que a palavra de Deus declara. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles ouviram Jesus falando sobre o reino de Deus e logo em seguida eles começaram a experimentar esse Jesus. E nós hoje podemos também experimentar esse Jesus. Eu desafio você também a buscar experimentar Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Não estou dizendo que você vai andar sobre as águas. Pode ser que você vai andar, não é? Será que só Pedro é privilegiado? Foi o momento, foi a ocasião. Pode acontecer que você também um dia, né? Mas olhando para isso, amados, andar sobre as águas significa você vencer os seus problemas, você vencer a sua dificuldade. Tanto que quando Pedro está lá e ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Ele começa a afundar, e então Jesus vai de encontro a ele e estende as mãos e tira Pedro daquela situação, porque ele estava afundando naquelas águas. Isso fala das nossas dificuldades, dos nossos problemas, que muitas vezes nós estamos sendo sufocados
porque nós deixamos de olhar para Jesus. Nós deixamos de experimentar Jesus e queremos olhar para a nossa situação. E ali então nós começamos a afundar, né? Os discípulos perguntaram: quem é esse? É Jesus de Nazaré, amém? A resposta para você hoje é: esse homem é Jesus de Nazaré. E ele curou lá no passado e ele continua curando ainda hoje. Ele continua manifestando o poder dele ainda hoje, como ele fez lá atrás. É o mesmo Jesus, ele não mudou, né? Ele não mudou. Nós é que podemos mudar, mas Jesus não muda a sua maneira de agir. Jesus não muda. Aquilo que ele deixou escrito na palavra do Senhor vai se cumprir, não tem como não se cumprir, porque ele é o Senhor. Ah, mas pastor, está tão difícil. Não importa, queridos, se Jesus falou, vai acontecer. Se ele deixou escrito aqui, vai acontecer. Você precisa acreditar, você precisa confiar. Você precisa confiar naquilo que o Senhor tem feito. Não só as palavras de Jesus declaram a sua divindade, mas as suas obras também o fazem. Ou seja, não só a palavra declara a divindade de Jesus, mas as suas obras também. Deixou bem claro quem era Jesus. No fim de tudo, né, dos evangelhos, os discípulos entenderam e compreenderam. Realmente ele era o Messias. Tanto que eles permaneceram em Jerusalém, até que do alto eles foram revestidos com o poder de Deus. E a partir daquele momento, queridos, eles passaram a proclamar esse Jesus. As pessoas passaram a conhecer esse Jesus, porque eles já sabiam quem era Jesus. Agora eles seriam os instrumentos de Deus para que toda a humanidade daquela época pudesse compreender quem era aquele homem tão misterioso. E agora cabe a nós, eu e você, igreja, a também testemunhar para as pessoas, para que eles também conheçam quem é este homem, que até o mar lhe obedece. Este homem é Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a se colocar de pé. Vamos orar agora, queridos. Eu não conheço a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, o que você tem vivido. Nós temos o nome dessa reunião de Sexta Livre. E quando se fala de livre, fala-se de liberdade, né? De nós vivermos de uma forma tranquila. E só Jesus pode nos dar, só Jesus pode nos proporcionar essa liberdade. Então, nesse momento, eu gostaria que você orasse a Deus agora. Aí no seu lugar, você clamasse a Deus, você abrisse o seu coração para o Senhor. Não fique preocupado com o irmão ou com a irmã que está aí mais próximo de você. Ele também vai orar agora, ele também vai clamar a Deus. Agora é um momento individual entre você e Deus. Você vai rasgar o seu coração na presença do Senhor. Você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus agora. Deixe o Espírito Santo do Senhor operar sobre a sua vida nesse momento. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Deus, eu quero levantar a minha voz. Ó Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor Deus. Como é bom a gente olhar para a palavra do Senhor e ali nós recebermos a verdade, nós sermos, ó Deus, ministrados pela Tua palavra que é tão especial, que é tão poderosa, meu Deus, que é cheia de vida, que assim como Jesus estava ali mostrando o seu poder, falando do seu poder lá naquele monte, ensinando aquela multidão, e logo em seguida Jesus mostrou o seu poder através da ação do Espírito Santo, acalmando tempestade, curando os enfermos, expulsando os demônios, trazendo de volta a vida para muitos, curando e restaurando vidas em todos os lugares em que Jesus passou.
assim é nos dias de hoje também, porque Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será para todos sempre, assim como Ele operou lá no passado, Ele continua operando ainda hoje sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nesse momento eu oro por esses amados irmãos, por essas irmãs que aqui estão, meu Deus, que o Senhor cele essa palavra, que eles possam ser fortalecidos nessa noite, Pai, que assim como nós ouvimos, ó Pai, a respeito desta mensagem especial, quando os discípulos não entendiam ainda quem era Jesus, e o Senhor se revelou para eles, que assim seja na vida desses irmãos, ó Pai, não importa o problema que eles estão enfrentando, não importa o problema que eles estão, ó Pai, passando, mas o Senhor é poderoso, Pai, mostra, revela para essas pessoas o quanto o Senhor tem poder, ó Deus, traga a vitória para esses irmãos, ó Pai, traga, Senhor Deus, a vitória para eles nessa noite, em nome de Jesus, que eles possam tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus, aleluia. Levanta a sua mão agora, querido, e diga assim: Senhor, nesta noite, eu recebo a Tua palavra, eu tomo posse sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Estenda suas mãos, aqui tem alguns objetos, né? Nós vamos orar por algumas pessoas representadas por esses objetos, também por algumas vidas. Nós temos lá em Sertãozinho a esposa do pastor Juliano, a irmã Valéria, ela está hospitalizada na UTI devido ao Covid, né? Mas graças a Deus ela está tendo uma boa recuperação, né? Uma boa resposta no tratamento, né? Vamos continuar orando pela vida dela e tantos outros, né, que a gente conhece ou que nós não conhecemos, mas que Deus esteja operando sobre essas vidas. Senhor amado Pai, nesse momento ainda, meu Deus, nós queremos clamar. Ó Deus, aqui tem alguns objetos, temos alguns documentos, roupas, uma garrafa com água, um remédio, meu Deus. O Senhor conhece essas pessoas, ó Deus, que estão aqui representadas por cada um desses objetos. Que o Senhor possa, nesse momento, meu Deus, atuar sobre essas vidas. Oh, meu Deus, trazendo a sua cura, abrindo portas de emprego, meu Deus, trazendo paz, trazendo refrigério sobre essas pessoas, ó Pai. Também nós oramos por aqueles que estão hospitalizados, como nós citamos aqui a nossa irmã Valéria, meu Deus, e tantos outros que precisam de um milagre. Senhor, estamos vendo pessoas enfrentando problemas terríveis com essa doença, meu Deus, famílias que têm perdido seus entes queridos, ó Deus, e alguns outros que estão ali, ó Pai, ó Deus, entubados numa UTI, numa enfermaria, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, e tantas outras doenças que têm afligido pessoas, ó Pai, têm causado danos, ó Deus, às vezes, ó Pai, ó Senhor, eu creio no seu milagre, Pai, nesse momento. Tu és o médico dos médicos, ó Deus, que o Senhor libere a tua graça e a sua cura sobre essas vidas nesse momento, meu Deus, que esta palavra que nós ouvimos nessa noite, ela possa, meu Deus, nos conduzir, ó Deus, ó Pai, que esta palavra possa, Senhor, encontrar corações abertos, prontos, ó Deus, para que ela possa dar fruto, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e desde já agradecemos pela ação sobrenatural do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, aleluia, amém, queridos, que você realmente guarde essa palavra no seu coração, né? Mas, além de guardar, né, você também fale para as pessoas, apresente esse Jesus que você conhece. Se alguém perguntar, mas quem é Jesus? Você fala assim, ele é quem salvou a minha vida, Ele é meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é meu libertador. Amém? Testemunhe desse Jesus. Não esqueça dos nossos compromissos aí, do final de semana. Nós vamos orar terminando essa reunião. Grandioso Deus, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, Senhor Deus. Que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, ó Deus, nesse final de semana, em tudo que vai acontecer aqui, ó Pai, que o Senhor libere a Tua graça,
Teu poder sobre cada reunião, Pai, sobre cada família, Senhor Deus. Nos leve de volta para as nossas casas, nos dê uma noite abençoada e um dia também, Senhor Deus, intenso na Sua presença amanhã. Ó Pai, um dia produtivo, Senhor Deus, cheio de paz e de alegria, em nome do Senhor. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima, queridos.